O que significa muitos são chamados, mas poucos os escolhidos? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que isso significa? É sobre isso que nós vamos meditar. Fique até o final deste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que os serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Preste atenção, muita gente foi chamada para a festa. Mas alguns deram desculpas. Já preparei o banquete, os bois animais cevados já foram abatidos. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E por quê? Os convidados não foram dignos do chamado. Nem todo mundo é digno do chamado. Portanto, preste atenção, não é suficiente ser chamado. Deus chama a todos. Deus chamou você. Deus chamou a mim. E se a gente parar para estudar e meditar essa realidade, Deus te chamou antes do ventre materno. O chamado de Deus é anterior ao teu nascimento. Segundo Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus chama a todos, mas não é suficiente o chamado. É necessário também ser digno do chamado. Você está entendendo? É necessário ser digno do chamado, pois muitos que foram chamados não foram escolhidos. E por que não foram escolhidos? Porque não demonstraram em suas vidas a virtude correspondente ao chamado. Você está entendendo? Eu preciso mostrar que eu quero. Eu preciso viver uma vida digna que corresponda ao chamado que eu recebi. Abra a sua Bíblia. Em Efésios capítulo 4, versículo 1. Exortai-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Então não adianta eu ter sido chamado para ser padre, eu preciso viver de acordo com o chamado de padre. Não adianta eu ter sido chamado por Deus, eu preciso viver de acordo com o chamado que Deus me deu, de uma forma digna. Leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 1,
Versículo 27. Cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Dignos do Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais de assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo desse modo, não tropeçareis jamais. Assegurar a tua vocação, cuidar da tua vocação, cuidar do teu chamado. Por fim, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Repito, não basta ser chamado, é preciso viver de acordo. Eu posso até mudar. Não basta se dizer católico. Não basta ter sido batizado católico. É preciso viver de acordo com o teu batismo. É preciso viver de acordo com as leis de Deus. É preciso viver de acordo com o nome que você carrega, católico, cristão. Escreve aqui nos comentários, eu quero viver de forma digna, correspondente ao meu chamado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.